Graça e paz, meus irmãos, nós estamos aqui hoje para engrandecer o nome do Senhor nos caminhos da graça de Deus. E eu gostaria de fazer uma oração para que pudéssemos hoje trilhar esses caminhos que às vezes nos surpreendem. Senhor, diante de Ti nós nos prostramos e queremos render graça ao Teu nome. Sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Esperamos que aquilo que o Senhor tem para fazer, para operar, realize milagres, não somente em nossas vidas, mas na vida daqueles, meu Deus, que irão ser alcançados pelos caminhos da graça de Deus, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com você num texto da palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. E diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai falar-nos assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele nos aconselha dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos leva a buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus, porque nós pensamos que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para aquilo que imaginamos. Mas fica claro que essa boa, perfeita e agradável vontade, ela é de Deus, ela é para Deus, é a vontade dele que vai se fazer perfeita, boa e agradável para cada um de nós, ainda que a princípio pareça que não. Por isso que nós temos ali em João capítulo 8, quando Jesus se apresenta como a luz do mundo, e ele diz que todos aqueles que estiverem neles não andarão em trevas. E por que Jesus se apresenta como luz? Conversando com a irmã Nayara outro dia, é porque quando Jesus aparece para a luz, e a luz esclarece, ilumina, a luz quer dizer entendimento, a luz nos tira das trevas. Quando nós nos deparamos com a luz de Cristo, quando reconhecemos essa luz, nós passamos a enxergar aquilo que não víamos antes. A luz revela para nós, a luz de Cristo revela para nós quem somos e quem é Ele. E quando estamos nas luzes, então olhamos para nós mesmos e podemos perceber todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, podemos perceber toda a nossa sujeira. É como se alguém estivesse dentro de uma caverna e estivesse tudo escuro, ela está toda acinzentada, toda suja, mas dentro da caverna ela não consegue enxergar aquilo. Mas quando ela vem para a luz, ela percebe que ela está suja. É isso que Jesus faz conosco. E esses são os caminhos da graça. Deus revelando para a gente, para cada um de nós, quem somos e nos mostrando quem Ele é. E mesmo sendo Deus, Ele está disposto a nos aceitar. Nós, durante muito tempo, pensamos que nós o aceitávamos, mas, na verdade, o convite é aqui, Pai, para que nós o sigamos e nos arrependamos dos nossos pecados. Eu estou aqui com a irmã Nayara, e ela trilhou os caminhos da graça de Deus, e ela vai contar um pouquinho desses caminhos da graça que a surpreenderam. Pai do Senhor, irmã Nayara, eu gostaria que você ficasse à vontade e que as pessoas pudessem hoje trilhar com você na história que Deus escreveu para você, e através daquilo que Deus escreveu nesses caminhos da graça, elas pudessem perceber, né? Como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando a Bíblia fala sobre dons de curar. Nós sempre esperamos que as curas sejam manifestas apenas na área natural, né? Na área física, como uma cegueira, uma diabetes, ou um coxo que volta a andar, ou um aleijado carregado ali pelos seus 4 amigos, e ele é posto diante de Jesus, e Jesus o cura. E nós apenas enxergamos cura muitas vezes nessas áreas, mas aquilo que nós vemos aqui, de todos os dons do Espírito, os dons de curar estão no plural, porque existem diversos tipos de cura, e Cristo não apenas atua na área natural, na área física do corpo, mas Ele também nos cura por dentro, nos transforma, e Ele continua fazendo milagre, Ele sara a nossa alma, né? Ele transforma o nosso coração amargo, Ele mostra-nos quem somos,
E depois que nós enxergamos quem somos e conseguimos ver quem Ele é, então caem as nossas máscaras, caem os nossos preconceitos, e nós começamos a trilhar caminhos. E aí quando falamos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, agora nós descobrimos que essa vontade boa, perfeita e agradável é boa, perfeita e agradável a Ele. Por isso que o convite é que nós tenhamos a nossa mente transformada, né? A metanoia, a mudança de direção, o mudar a mente. Deus faz tudo isso. E eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouco da sua história com todos nós que estamos te ouvindo a partir de agora. Amém, meu pastor. Amém. Glória a Deus. É uma alegria poder estar aqui fazendo parte, né, deste quadro que Deus ministrou no coração do nosso pastor para edificar as nossas vidas, porque esse momento edifica a todos nós. E os caminhos da graça na minha vida têm sido, né? Não foi algo que aconteceu em um momento e cessou, né? Ele continua acontecendo continuamente. E o que eu tenho para compartilhar um pouco com os irmãos hoje é um pouco da história desse caminho que vem me seguindo aí desde a minha infância. Então, só para contextualizar para os amados, eu sou de uma família grande, né? A minha mãe teve 11 filhos, 8 do primeiro casamento e 3 do segundo casamento, que somos os mais jovens, eu e mais 2 irmãos. E nós vivíamos numa situação de carência muito grande na nossa infância. Minha mãe morava em outra cidade, veio para a nossa cidade, num lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas. Meu pai foi quem a trouxe. E nós passamos muitas privações. Eu me recordo de momentos em que minha mãe dizia que a única coisa que ela tinha para dar, para nos alimentar, eram verduras que ela catava ali no Ceasa, e ela tirava ali as partes estragadas e a gente comia as partes boas, né? E eu ainda costumo brincar, às vezes, com os meus alunos, dizendo que é por isso que eu sou fitness, né? Porque eu tenho aí uma dieta de vegetais desde muito cedo. Mas a verdade é que a carência em si, ela não foi o nosso maior problema, né? Nós aprendemos muito com ela. Na verdade, o que mais me afetava na minha infância era a omissão de um pai, né? Minha mãe era casada ali com meu pai, mas ele era um homem muito ausente. E aquilo doía muito na gente, porque a gente via a luta que minha mãe passava sozinha. Ela era uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, e a gente sofria junto com ela. Ele chegava em determinados momentos, e, às vezes, até o que ela havia conseguido para nos sustentar ali, às vezes ele pegava um botijão e vendia e usava o dinheiro para beber, para outras coisas, e não contribuía na criação da gente, e isso me acompanhou, né? A minha história, na verdade, foi muito marcada por essa omissão do meu pai, porque, assim, hoje eu compreendo que não teria nem tido tanto problema a gente ter passado faltas. Eu acho que se a gente estivesse juntos, isso não teria me acompanhado da maneira que me acompanhou. E nós crescemos, as coisas foram melhorando. Meu pai não continuou na nossa casa. Quando eu tinha apenas 9 anos, ele começou a agredir minha mãe, e aí situações de agressão em que foi necessário a separação. Ele foi morar numa cidade vizinha aqui da nossa cidade, a 10 quilômetros, e a gente continuou na nossa luta, minha mãe trabalhando muito para sustentar a todos, já que o meu pai também não contribuiu depois da saída dele. E nós fomos crescendo, as coisas foram melhorando, mas, assim, havia em mim um vazio, assim, muito grande, por conta de muitas questões que até então eu não entendia. E eu lembro de observar situações da minha vida em que, assim, era muito comum minha mãe me arrumar no dia de domingo e me vestir com a roupa de domingo, e eu saía andando ali vestida com aquela roupa de domingo, e eu dizia assim: nossa,
Se eu tivesse o cabelo comprido, eu hoje seria a menina mais feliz do mundo. E ali eu passava uns dias e um tempo e o meu cabelo crescia e amanhã me vestia de novo bonita e eu saía andando e eu dizia, nossa, se eu tivesse uma sandália da moda, eu hoje seria a menina mais bonita do mundo. E os dias foram passando e eu depositava essa confiança da minha felicidade em conquistas assim. Então, eu achava que eu ia ser a menina mais feliz do mundo no dia que eu me formasse. Eu me formei e a felicidade não chegou. Eu achava que eu ia ser a menina mais feliz do mundo no dia que eu me casasse, no dia que eu tivesse filhos. Essas coisas aconteceram e eu ainda me sentia muito vazia em mim. E eu estava na igreja, eu comecei a frequentar a igreja ali por volta dos meus 17 anos de idade. Eu fui a primeira menina a se converter na família, nós não conhecíamos a Deus até então. E eu ia para a igreja, eu frequentava a igreja, eu estava na igreja, mas eu não era convertida, meu pastor. E aqui eu abro um parênteses para dizer para os amados que é possível, queridos, a gente estar na casa do Senhor, se dizer filho do Senhor, mas estar como aquele irmão mais velho, que ali em Lucas 15 nos diz que ele estava na casa do Pai, ele sentava à mesa com o Pai, ele usufruía da presença do Pai, mas ele estava cheio de rancor, ele estava cheio de inveja, ele estava cheio de amargura, e ele não conhecia o Pai dele. E eu estava daquele mesmo jeito. Eu estava na casa do Pai, me dizia filha do Pai, mas eu estava cheia de rancor, cheia de amargura, cheia de posturas que desagradavam ao Senhor. E acreditem, eu passei 14 anos dentro de uma igreja assim. E eu não entendia por que eu estava na casa de Deus e eu ainda sentia aquele vazio que eu sentia enquanto menina. Até que os caminhos da graça, eles vão se cumprindo na vida daqueles que tomam uma decisão, né? E eu tomei uma decisão. Eu não culpo a ninguém, eu sei que foi uma falta minha. Fui eu quem não busquei, fui eu quem não me dediquei. E quando eu tomei essa decisão, o Senhor ele começou a falar ao meu coração. E a minha conversão verdadeiramente se deu 14 anos depois, quando eu participando de um momento de relógio de oração, meus queridos, que é uma bênção, o relógio de oração. E ali o Senhor ele me levou para um texto da palavra de Deus, que está em Mateus 6, versículo 23, que diz assim: se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas são. E ali eu compreendi a verdade dita pelo Senhor ao meu coração, porque Ele me dizia que eu me dizia luz, eu falava para as pessoas que eu era luz, mas o meu coração estava em trevas, eu estava tomada de rancor, de amargura, de ressentimentos. Eu não perdoava meu pai por tudo que ele fez a gente passar, eu não perdoava a mim por decisões erradas que eu tomei, e aquilo me corroía, e eu estava mal por não alcançar aquilo que eu tanto ansiava desde criancinha, que era encontrar uma paz, encontrar um alívio para toda essa minha caminhada. E quando o Senhor me trouxe essa verdade, ela me confrontou, porque o Senhor falou assim: olha, Nayara, como é possível que pessoas que estão na igreja, que estão todos os dias sendo alimentadas da minha palavra, continuem em trevas? Como é que você continua com esse tanto de amargura, com esse tanto de ressentimento dentro de você, se você se diz estar na luz? Então, as suas trevas são piores do que a de um ímpio.
são piores do que aquele que está lá fora e que não conhece a palavra, porque você, quem está na igreja, você está sendo banhada pela palavra a cada culto, a cada momento, e não há uma transformação. Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para ser luz e não para ser trevas. E foi quando a luz brilhou, pastor, em mim, sabe? E eu me joguei, eu aceitei o convite do Senhor, que é siga-me e arrependa-se. Eu me arrependi, sabe? E ali eu me coloquei diante do Senhor e eu disse, Senhor, me trata, Pai, sabe? Trabalha em mim, tira de mim tudo isso que eu venho acumulando do meu passado, da minha história, da minha caminhada. E o Senhor começou a trabalhar, sabe? Todos os dias era um tratamento diferente. Todos os dias havia uma lição diferente a ser aprendida. E chegou o dia do Senhor me confrontar com a história com meu pai, sabe? E ele dizia assim, Nayara, por que dói tanto falar dele? E eu dizia, meu Deus, o Senhor não vê o que ele fez com a gente? Ele não cuidou, ele não zelou dos filhos. A minha mãe sofreu muito sozinha e ele não se portava com a gente. E ele diz, mas minha filha, pense, imagine aí agora. Foi uma palavra ministrada pelo pastor aqui no púlpito na live. E ele me fez vir aquela imagem na minha cabeça. Ele disse assim, Nayara, o que você faria se você visse um homem cego, surdo e nu, caminhando em direção a um precipício? E eu dizia, eu ia lá tentar socorrer, eu ia lá tentar fazer alguma coisa. E ele diz assim, Nayara, mas ele está cego, ele não vai te ver. Ele está surdo, ele não vai te ouvir. Eu falei, mas Deus, o que eu faço? Ele dizia, você pode orar a mim e eu posso enviar o Espírito Santo para convencer aquele coração a converter daquele caminho de morte. E ali eu comecei a compreender uma verdade tremenda, porque até então eu sempre olhei o meu pai como alguém consciente, alguém que sabia o que estava fazendo. Só que o Senhor me fez ver de uma forma diferente. E Ele me fez perceber que Ele não sabia o que Ele estava fazendo. Assim como eu também não sabia o que eu estava fazendo quando eu cometi algumas decisões erradas no meu passado. E Ele falou assim, Nayara, seu pai é digno de perdão. Porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele não tinha luz, ele não tinha conhecimento da verdade. E eu disse assim, mas Deus, Ele merece a minha raiva, Ele merece o meu rancor por tudo que Ele fez. E foi quando ele realmente me colocou no canto da parede, Ele falou assim, Nayara, você merecia o meu perdão quando você dizia que você estava na igreja me servindo, mas você estava com práticas que não me agradavam. E eu parei e eu me prostrei, porque realmente eu não merecia o perdão dele, vivendo 14 anos dentro da igreja, me dizendo cristã e desonrando ao meu Deus com as minhas práticas, com as minhas ações, com os meus pensamentos, com as minhas palavras. E eu pedi perdão ao Senhor e eu compreendi que do mesmo jeito que eu não fui merecedora da graça dele e do perdão dele, e ele me perdoou, o meu pai, ele também tinha o direito de receber o meu perdão. E ali eu fui impulsionada a perdoar o meu pai, primeiro diante de Deus, né? E falei com minha família, com meu esposo, e falei assim, olha, nós vamos visitar o meu pai. Isso havia passado muitos anos que eu não vi o meu pai, eu tinha visto ele passando na rua há uns 6 anos antes, até esse momento, e eu me recordo, pastor, que eu vi, e ele nem sequer conhecia o meu esposo, ele nem sequer conhecia a gente. E eu lembro que eu desci do carro e eu falei assim, boa tarde, moço, o senhor me conhece? E ele disse,
Mariazinha, filha de seu João. E eu, não. Ciclana, filha de Beltrano. Eu, não. E aí ele fez umas 3 tentativas e eu falei, não, painho, eu sou sua filha. E ele, oxe, minha filha? Eu falei, eu sou filha de Maria de Lourdes. E ali, assim, naquele instante, há 6 anos atrás, eu dei atenção a ele, eu conversei com ele, mas, assim, muito superficialmente. Eu ainda carregava em mim aquela dor, aquela mágoa por tudo que ele havia feito. Mas nesse dia que eu tive esse encontro com Deus, o Senhor me levou aí até ele, e eu fui com minha família, e quando eu cheguei lá, que ele saiu na porta para nos receber, ele não nos reconheceu de novo, mas eu fui até ele, o abracei e apresentei a minha família a ele, entramos, conversamos, e tivemos ali um momento muito agradável de comunhão, e ao terminar, eu falei para ele se a gente podia fazer uma oração, e ele disse que sim, e eu falei para ele, olha, painho, o Senhor foi quem me mandou vir aqui, e eu preciso dizer para o Senhor que eu perdoo o Senhor por qualquer coisa que o Senhor tenha feito que me afetou, que afetou a minha vida, e que, a partir de hoje, eu estou aqui para dizer que eu estou à disposição para o que o Senhor precisar. E ali ele se emocionou, e ele falou que eu não imaginava o quanto ele esperava uma visita como aquela. Então, eu entendi, queridos, que a falta de perdão é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Na verdade, eu acreditava que, em não perdoar o meu pai, eu estava fazendo mal a ele. Mas, no dia que o Senhor ministrou perdão no meu coração, eu entendi que eu estava fazendo bem a mim, que o Senhor estava fazendo bem a mim. Então, ao olhar para ele, naquele momento de reencontro, eu só pude constatar que eu não tinha nenhuma cobrança a fazer ao meu pai, porque ele não sabia o que ele estava fazendo. E eu olhava para mim e eu realmente me sentia como Paulo. Eu era uma pecadora também diante de Deus, e eu não podia cobrar nada ao meu pai. E desde então a gente vem mantendo contato, e eu digo assim, pastor, que eu me lembro dele e isso não me dói mais, isso não me afeta mais. Se o Senhor estiver assistindo, painho, o Senhor sabe, eu já disse para o Senhor que o meu coração está em paz, e que assim eu creio que do mesmo jeito que o Senhor lançou luz sobre a minha vida, Ele pode lançar luz sobre a vida daqueles que nós amamos, que nós convivemos. E como a minha irmã Pati falou, e é um testemunho que eu creio que a gente vai ouvir aqui também, e ela disse, olha, queridos, no dia que eu liberei perdão, eu vi a minha vida espiritual desenrolar. E foi assim comigo também. A impressão que eu tinha, queridos, é que Deus havia tirado a minha Bíblia antiga e me dado uma Bíblia nova. Porque todas as vezes agora que eu sentava para ler a palavra, eu entendia, eu compreendia a palavra ali ministrada ao meu coração. E eu senti um trabalhar diferenciado na minha casa, eu senti um trabalhar diferenciado na minha família, na minha parentela. E o perdão só fez bem, só tem feito bem, porque existem muitas coisas que nos acontecem, e nós somos tratados pelo Senhor todos os dias. E o tratamento continua, porque o caminho a percorrer está aí posto, e a gente precisa se submeter ao trabalho do Senhor todos os dias, e em todo o tempo ser tratada por Ele. O que mais me encanta na minha história com Deus, na minha caminhada com Deus, é o amor que Ele sente por mim, é o amor que Ele demonstra com atitudes assim. Porque eu percebi que todas as coisas contribuíram para que eu me aproximasse dEle. Talvez, se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, pela história que eu trilhei,
possivelmente eu estaria longe do meu Deus, porque há situações em que a gente se encanta, sabe, com os bens, se encanta com as coisas, e se eu talvez tivesse trilhado um outro caminho, possivelmente eu estaria encantada com essas coisas e eu estaria longe dele. E eu te digo, se eu passei tudo o que eu passei para hoje estar perto do meu Deus, valeu a pena, sabe? Tem valido a pena, porque não há lugar mais agradável, não há lugar melhor. E hoje sim, eu posso dizer para os queridos, sem sombra de dúvida, que aquele sonho de menininha que queria ser feliz em ter coisas, em conquistar coisas, ele foi concretizado no dia que eu fui recebida pelo Senhor. No dia que Ele me recebeu, que eu realmente me senti filha acolhida, eu compreendi que a felicidade que eu tanto almejava, que eu tanto buscava desde pequenininha, eu só encontraria em Deus. E, desde então, o meu desejo é que as pessoas que convivem ao nosso redor compreendam essa verdade. O meu desejo é que você, que está me ouvindo, compreenda essa verdade. A nossa alegria não está em coisas, a nossa alegria não está em conquista, não está em bens. A nossa verdadeira felicidade só está em Deus. Sabe? É Ele quem realmente traz para nós aquilo que a gente passa tanto tempo procurando. Tá? Então, eu louvo a Deus por esse instante e eu creio que o Senhor está trabalhando nos nossos corações, se nós assim permitirmos. Amém. Por isso, Paulo vai nos falar, como eu falei a princípio, irmã Nayara, lá na primeira carta de Coríntios, o capítulo 12, a partir do versículo 7, fala assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Sempre um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E por isso que eu estava falando de cura no início. Eu conheço a sua história, você já tinha nos falado. E às vezes nós não valorizamos essa cura, que há tanto tempo, há tantos anos, essa ferida te magoava, não cicatrizava, mas num instante, quando você reconhece quem é Cristo de fato, quando você, vendo a Ele, vendo a você, e você escuta a sua voz e se rende. Então, entre o perdão, trazendo cura para você, trazendo cura, se o seu pai quiser, para ele também, e trazendo cura para você que nos escuta. Todos nós devemos ter alguém para perdoar. Mas nós também carecemos de perdão. E a palavra diz que o perdão que nós carecemos, ele é condicional. Nós só seremos perdoados se estivermos dispostos a perdoar. Porque, de fato, ao conhecer Jesus e saber quem Ele é, agora as nossas armas caem, as nossas desculpas caem. E voltando lá para Gênesis, quando Adão desobedeceu a Deus, ouviu a mulher, como ele disse, e Deus, no virar da tarde, vem procurando Adão e fala: Adão, onde você está? E Adão escondido, como se alguém pudesse se esconder de Deus. Ele diz: eu ouvi a tua voz e me escondi. Todas as vezes que nós nos escondemos da voz de Deus, é porque nós, de fato, devemos estar com vergonha de algo que praticamos. E por que você se escondeu, Adão? Porque eu descobri que estava nu. Você comeu da fruta que eu te disse para não comer. E Adão fala: a mulher que tu me deu, ela me ofereceu e eu comi. Deus pergunta para Eva: e por que você fez isso, Eva? Ela falou: a serpente me enganou. E fica essa transferência de culpa. E eu ouvi em certo lugar que quem se justifica culpa a Deus, porque foi Deus quem tinha criado a serpente.
Mas eu fico pensando, Nayara, que se Adão, naquele dia, naquele instante em que ele se escondeu ao ouvir a voz de Deus, quando Deus perguntou para ele, você comeu da fruta? Se ele tivesse deixado de culpar Eva, deixado de transferir a culpa, e falar, Senhor, eu comi, me perdoe. Amados, o nosso Deus é um Deus de perdão. Adão estaria perdoado. Adão estaria perdoado e a serpente seria envergonhada a descobrir que Deus está pronto a perdoar todos aqueles que pedem por perdão. Se você vier para a luz, você vai ver que os outros têm menos defeito do que você. Porque Paulo era um perseguidor da igreja, Paulo perseguia a igreja, e Jesus, quando aparece para ele, fala assim, Paulo, até quando você vai lutar contra os aguilhões da igreja? Você não está vendo que eu estou com a lança te futucando como um touro bravo? E quando Paulo se converte, ele diz que Jesus revelou a sua graça nele porque ele era o pior de todos os pecadores. E eu já pensei que Paulo falou isso com uma falsa modéstia. Até pensei que o espinho na carne de Paulo era aquele sentimento de culpa que ele carregava por ter perseguido a igreja. Mas lendo a Bíblia e descobrindo o que a Bíblia mostra, eu tenho certeza que não era nada de falsa modéstia. Porque todos nós, quando vemos a Cristo, nos sentimos o pior de todos. Nós não chegamos diante dele, de fato, quando a luz resplandece em nós, nos achando melhor que ninguém. Em outra passagem, Paulo vai dizer assim, o teu amor me constrange, Senhor. O teu amor me constrange. Porque sendo quem sou, o Senhor é capaz de me perdoar. Por isso, Nayara, quando o amor invadiu, você se foi liberta. E aconteceu o milagre. Se as pessoas não veem milagre num perdão, se as pessoas não veem milagre no desejo de buscar a Deus. E hoje, ao ouvir a voz de Deus, você não se esconde, você diz, estou aqui, como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Porque quando Isaías diz, eis-me aqui, do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías condenava todo mundo. Até que ele chegou diante de Deus, ele percebeu que ele era pecador, e ele diz, ai de mim que sou pecador. E Deus o purifica e pergunta, a quem enviarei? Então, um homem purificado, um homem que reconhece quem são os seus pecados, que é perdoado por Deus, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei. Todos aqueles que foram perdoados por ele nunca dirão não à mensagem que ele tem para proclamar para os outros, uma mensagem de perdão. Então Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Chegue para Cristo. E você vai ver que os outros têm menos falhas que você. Mas sendo você quem você é, existe um Deus capaz de lhe perdoar. Nos caminhos da graça de Deus, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável a Ele. Paulo fazia a igreja blasfemar, Paulo perseguia a igreja, Paulo consentiu na morte de Estevão, mas Deus pegou esse homem e mostrou para ele, você perseguiu, você matou, mas você não conseguiu tirar nenhum de mim, porque todos aqueles que morrem comigo estão comigo. Paulo pensava que estava prejudicando a igreja. No dia que Estevão morreu, ele não tirou Estevão de Deus, Estevão continuou com Deus. Mas o grito de Estevão deve ter ardido no coração dele, dizendo, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E foi o que aconteceu com seu pai. Por estar cego, por estar caminhando, por não conhecer a Cristo, ele não sabia o que fazia, e por isso que Deus te mostrou. E quando Deus nos mostra que os outros não sabem o que fazem, então nós estamos dispostos a perdoar. O que eu percebo, pastor, é que o tratamento de Deus, ele é contínuo e é um tratamento eficaz. Depois desse instante, é muito claro hoje para mim, na minha convivência, observar pessoas com as suas atitudes que é evidente que não agradam a Deus, e hoje eu consigo olhar para elas e dizer assim, Senhor, eu devo ter paciência com elas do mesmo jeito que o Senhor teve paciência comigo, sabe? Então, esse sentimento, ele me impulsiona todos os dias para as pessoas, sabe, com as quais eu convivo. Às vezes, eu ficava assim, meio que angustiada, porque o que o Senhor fez comigo, Ele não mudou a minha aparência, eu não fiquei maior, eu não fiquei mais gordinha, eu não fiquei mais magrinha. A minha aparência continuou a mesma, mas aqui dentro algo acontecia, algo queimava, e às vezes as pessoas sentavam assim para conversar na mesa de casa e começavam a falar de assuntos
sabe, do cotidiano, política e futebol, e eu ficava assim, meu Deus, será que essas pessoas não estão enxergando que eu não quero falar disso, que existe algo queimando aqui dentro e que o tema agora da minha conversa não é mais assuntos banais, que não edificam, que não acrescentam. Eu quero falar de Deus, eu quero me alimentar desse Deus, eu quero propagar esse Deus. E aí o Senhor ministrava isso sempre ao meu coração, dizia assim, Nayara, tenha paciência, eles não entenderam ainda. Então, todos os dias eu sou convidada a ser lançada para as outras pessoas com esse olhar, sabe? Nos lugares por onde eu passei, onde eu transito, eu sempre vou encontrar pessoas assim e eles sempre vão ministrar. Nayara, tenha paciência, tá? Do mesmo jeito que você teve que esperar para poder compreender, essas pessoas também estão sob a minha misericórdia, estão sob o meu olhar de misericórdia. Por isso que o tratamento dele é permanente, né? Não é algo que aconteceu em um momento e que foi só ali, não. Ele perdura, ele é contínuo e glória a Deus por isso. Amém. Então, hoje nós vimos que Deus é capaz de mudar o nosso viver. Nayara, Jesus Cristo mudou o nosso viver. Por isso está escrito aqui em João, capítulo 12, versículo 8. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aí Mateus vai escrever dizendo, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Quando a luz brilha, nós não andaremos mais na ignorância, nas trevas, porque isso é uma profecia que Deus mostrou para aquele homem, que reconheceu que era um pecador. Isaías, capítulo 9, diz assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, que era o povo mais desprezado ali das terras de Israel. E ele diz então, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Jesus Cristo mudou o meu viver. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Nayara, que se dispôs a participar aqui conosco, contar um pouco da sua história. Tem muito mais, mas hoje nós ficaremos por aqui. Existem tantos casos, tantas histórias do caminho da graça de Deus transformando vidas. Nós temos aqui o irmão Gabriel, que está aqui também nos auxiliando. Temos outras pessoas aqui. Mas você que está em casa, você que nos ouviu, que Deus possa fazer essa luz brilhar aonde havia trevas, e que aqueles que estão em Cristo nunca mais andarão em trevas, porque onde havia obscuridade, onde não havia perdão, a luz raiou. Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Eu vou pedir a você, se existe alguém que você deseja perdoar, se você necessita dessa cura em sua alma, se você quer que essa luz brilhe para você, se você quer que Jesus se esclareça aquilo que você precisa ser esclarecido, talvez ele tenha uma nova Bíblia para você, como ele teve para a irmã Nayara. Durante 14 anos, ela tinha uma Bíblia em casa, era apenas letra. Mas quando Jesus entrou, a letra tomou vida. Senhor, nós te rendemos graça, Tu és um Deus maravilhoso, e te pedimos, Pai, usa a cada uma das histórias do caminho da graça, para transformar vidas, para levar o Evangelho de Cristo, a corações e a transportar essas vidas para o Teu reino, no nome de Jesus. Senhor, meu pedido é, guarda-nos fiéis, ajuda-nos a ser fiéis, a Te amar sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos e reconhecer que todo poder Te pertence. Agora, Pai, que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e que nós não sejamos atingidos, que nem o mal nos suceda, nem praga alguma chegue à nossa tenda, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor, mesmo em meio à morte, nós temos vida. Deixa eu te abençoar, meu amado, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre cada um de vós e todo o povo de Deus sobre a face da terra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Grande abraço.
Diferente hoje é o meu coração.